Inspira a ação. Ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consone, atuo como Head de Marketing na Datum e como uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. Bom, e hoje, quem não só tá me escutando, mas também tá me vendo, já percebeu que eu tô sozinha do lado de cada mesa, mas não menos animada e honrada de receber o meu convidado de hoje. Um eterno apaixonado por tecnologia, empreendedor por vocação, que mantém aquele espírito inquieto do adolescente que se encantou por esse universo ao desmontar o seu primeiro relógio de pulso para entender como ele funcionava. Gaúcho de Rio Grande, há cerca de 30 anos, se mudou para Porto Alegre com o objetivo de estudar e logo começou a trabalhar em uma empresa chamada Codex. Ele conta que uma das primeiras coisas que chamou a sua atenção foram as pessoas. Foi aquele time e a visão de negócio dele que fizeram ele pensar, um dia eu vou ser sócio dessa empresa. E isso aconteceu em 1999, quando a companhia passou a se chamar, olha o plot twist aí, Datum. Com o passar do tempo, se tornou CEO, cargo que ocupa até hoje. São 25 anos à frente da empresa, certamente de muitos desafios, aprendizados e conquistas. Bom, mas essa introdução não faria jus ao personagem de hoje se não tivesse uma boa metáfora, tá? Então, vamos lá. Como um bom jogador de pôquer e estrategista de mão cheia, ele sabe ler o jogo, calcular os riscos, quando segurar as fichas e quando arriscar. Agora, quem vai arriscar sou eu, dizendo que o all-in dele foi enxergar lá atrás o que a Datum poderia se tornar. Alexandre Zanetti, seja muito bem-vindo ao Inspiração. Olá, Paula. Olá a todos. Olha só que maravilha. Prazer enorme estar aqui. É uma honra estar aqui contigo. A Paula é super talentosa em conduzir os nossos Datumcasts, nossa Head de Marketing. E estou muito feliz, estou muito grato. Só para situar o pessoal, essa semana passada, são semanas de aniversário, mês de aniversário da Datum, né? A Datum está fazendo 25 anos e uma jornada aí linda, né? Onde a gente pode explorar mais aqui, enfim. Estou à disposição para a gente conversar sobre bastante coisa aí. Vai ser muito legal, a honra é toda minha. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Zanetti, eu quero começar do começo. Todo mundo te chama de Zanetti desde que eu ingressei na Datum, mas antes de você ser o Zanetti, o Alexandre pequeno, a tua mãe chama de Alexandre? Em família Alexandre. Alexandre. Conta pra gente as tuas primeiras memórias, as suas primeiras lembranças de infância. Olha, eu nasci em Rio Grande, zona sul do estado aqui do Rio Grande do Sul, quase fronteira com o Uruguai, né? Quase extremo sul do Brasil. E eu, desde pequeno, acho que tenho uma mentalidade inquieta, né? Na verdade. Desde muito cedo, me encantou muito desafios, né? Eu tenho uma família, são 3 irmãos, são 4 irmãos ao total e 2 irmãos mais velhos, né? E eu acho que o ambiente de convivência onde a gente foi criado sempre foi um ambiente onde a gente foi desafiado a nos divertir nós mesmos, entre nós, né? Criarmos coisas para a gente se divertir e passar o tempo. E eu acho que isso fez com que eu depois escolhesse o lado mais lógico, né, da coisa. O raciocínio lógico. Eu fui muito bom no primeiro grau em matemática. Era nos primeiros colocados da turma sempre. E eu me lembro que de lá me veio muito a ideia, né, de que a vida poderia ser resolvida através de uma equação. Muito coisa de engenheiro, ou coisa de cientista da computação, né? Mas eu sempre percebi e tentei calcular constantes e variáveis, né, para solucionar os desafios. E eu acho que isso
de certa forma, me acompanhou por muito tempo aí. Então, acho que uma infância muito inquieta, sempre instigado por desafios, né? Enfim, acho que essa parte mais lúdica que tu traz, eu acho que, por exemplo, a paixão por pôquer, eu também sou apaixonado por xadrez. E eu acho que o que tem por trás desse hobby, né, é essa busca por solucionar algo com otimização de recursos, né? Buscar resolver uma questão, um problema, organizando os teus recursos para que eles sejam otimizados e tendo um brilho no final, que é a grande questão, né? Em cima de uma boa solução. Então, acho que é isso que fica, assim, de certa forma, daquela época. E foi, talvez, calculando variáveis, né, que você decidiu sair de Rio Grande e ir para Porto Alegre estudar. Foi isso que te impulsionou? Na verdade, eu fui o primeiro a passar no vestibular em uma geração inteira de família, né? E aquilo fez com que eu e o meu pai se empolgassem um pouco com o futuro, né? Onde eu poderia estar e aplicando, enfim, me desenvolvendo e aprendendo mais na área em que eu me apaixonei desde lá do início, desde segundo grau. A minha maior, na verdade, a minha formação mesmo, mater, assim, é no segundo grau, onde eu aprendi aplicação básica, né, software básico, e me puxei muito naquela época por aprender tecnologia da informação. Então, antes de entrar na faculdade, eu já fazia segundo grau técnico, o que me habilitou já desde cedo a trabalhar com isso, com programando por conta, né, fazendo freelance na área. E na época não existia nem engenharia da computação, nem ciência da computação. Então eu escolhi economia e passei no vestibular de economia, que era sei lá, talvez o mais próximo na minha cabeça com a lógica. Isso já em Porto Alegre? Isso em Rio Grande. Em Rio Grande passou lá. Tá. Eu passei na FURG. E então, ali, o meu pai percebeu assim, opa, esse guri pode ir mais longe, né? Então, eu vou apoiá-lo, né? Enviando ele para Porto Alegre, né? E vindo para Porto Alegre, eu me estabeleci numa república junto com um colega, né? A gente dividia apartamento, custos, e aí eu me preparei para o vestibular e aí segui vida em Porto Alegre mesmo. Entendi. E aí no meio, nesse caminho, quando tu já estavas na URGS, é que tu conheceu a Codex, é isso? Na verdade, a URGS foi minha primeira pequena frustração, né? Eu não passei na URGS, eu passei na PUC, né? Eu me preparei para uma baita universidade aqui, né? Também. Que a gente tá também agora, né? Tá lá. Exatamente. A PUC desde antes, né, de fazer graduação na PUC, eu já fazia escola, o primeiro grau foi marista, né, e aí depois a graduação na PUC. Tá. Mas naquela época, a ciência da computação era o auge, né? Então passar na URGS era o concurso, né? Mas eu concordo, e eu acho que eu tive uma grande sorte de passar na graduação da URGS, porque ela tinha um pouco de informática, que eu já sabia, já vinha com uma base do boa, técnico, né? E tinha cadeiras de administração. E essas cadeiras de administração faziam um paralelo muito legal com a cabeça empreendedora que eu já vinha de família, do meu pai, e tinha algumas cadeiras sobre business mesmo, né, sobre planejamento estratégico, sobre gestão de negócios, e que eu me apaixonei. Então, eu acabei ligando as duas coisas, né, computação e aplicar isso nos negócios. Então, eu diria que foi sorte ter passado na PUC. Legal. Mas e daí foi lá que tu conheceu a Codex? Foi assim que tu teve indicação para essa? Então, a Codex era uma iniciativa anterior à Datum, né? Ela nasceu em 91, de ex-colegas, ex-sócios, né, que me convidaram em 94 a trabalhar, né? Eu trabalhei como PJ em
uma linguagem de programação super antiga, enfim, né, não cabe falar aqui, mas que cabia muito com o que eu tinha muito a ver com o que eu estudei no segundo grau técnico, né? Então, a minha base para conseguir o primeiro trabalho aqui foi segundo grau técnico na Codex em 94. Então, ali que eu pensei, né? Puxa vida, que empresa legal, que lugar bacana para crescer, para se desenvolver e, quem sabe, um dia me tornar sócio. Tá, show. Bom, então em 99, que daí a empresa virou Datum mesmo, né? Que entre 94 e 99 surgiu um grande boom no mercado que foi o bug do milênio. Ele foi antecipado lá por 97, 98, o que ia acontecer em 2000, né? Sim. Então, para se preparar para o bug do milênio, para atravessar esse problema, precisava de muita antecipação, né? Porque eram milhares de linhas de código que precisavam ser transformadas para suportar. Vamos falar um pouquinho para o pessoal o que foi esse tal desse bug do milênio. Tu acredita que esses dias, quando a gente estava falando do tema da festa de 25 anos da Datum, e eu falei, olha, a gente precisa citar o bug do milênio, porque foi isso que fez, né, a Datum explodir. E elas ficaram, e eu me sentia assim, uma senhorinha. Então, vamos lá, vamos lembrar o que foi essa história. A história do bug do milênio, ela nasceu numa época de escassez de recursos tecnológicos. E, ao mesmo tempo, uma percepção através do cabeça da Intel sobre a lei de Moore. Ou seja, a cada ano se dobraria a capacidade de processamento. O que acontece? Antes de 2000, lá, época da década de 80, 90, o grande desafio era a racionalização dos recursos, né? Tu não tinha muito recurso computacional para processar o que tu precisava para resolver as questões. E o ano era para enxugar, né? Ele era guardado somente com 2 dígitos, né? E o fato de o ano mudar de 99 para 00 ia fazer com que a operação de saber o tempo de vencimento de um boleto, se ele está atrasado, se ele está em dia, ia ficar negativo. Ficando negativo numa equação, aquele boleto poderia passar como não vencido ainda, né? Então, o que se fez? Se acrescentou 2 números, 2 dígitos, antes dos 2 dígitos finais, para que a equação ficasse redonda, né? Só que isso faria com que muitas regras de negócio fossem alteradas, né? E faria com que fizesse muito mais sentido o investimento em novos sistemas gerenciais fosse feito, executado, do que simplesmente ir catando linhas de códigos e mudando. Então, ali foi acho que talvez antes da bolha da internet, foi um grande boom de demanda, né, que preparou talvez depois para o boom da internet. Um grande investimento em startups, em ideias, na verdade, de internet. Aquilo foi precursor, né, de uma onda que vinha posteriormente. Então, ali eu saí da Datum e empreendi, desenvolvi um time comigo de pessoas para ajudar o mercado a resolver esse problema do bug do milênio, ajudando empresas a implementar novos softwares de gestão e resolver isso. Saindo da Codex na época, eu continuei parceiro dos sócios, né? E fui convidado, então, a voltar numa saída de um sócio da Codex, e a minha entrada chegava para completar o time, né, de sócios, né? E com um novo nome e unindo forças entre habilidades, Codex né? Exato. E clientes, inclusive. Claro. Né? Eu levei clientes e colaboradores para a Datum. Né? E ali a gente uniu forças e começou uma nova iniciativa. Né? Eu comecei com a responsabilidade de diretor da fábrica de software, né? Onde eu ali coloquei todas as minhas habilidades de engenharia de software, de projeto de software, de gestão, né, para conquistar novos clientes, porque até então o nosso principal cliente era a HP, com vários outros grandes players no mercado financeiro e outros mercados que a gente atendia. Né?
Tu tá contando pra gente sobre entregas importantes, né, sobre a tua habilidade de, não tanto de gestão e liderança dos projetos, mas também muito dessa habilidade de execução mesmo, né, Sim. como programador. Em qual momento, Zanetti, que tu se viu como CEO? Puxa, boa pergunta. Eu acho que a verdade é que a paixão era tanta por fazer acontecer da melhor forma, sabe? Ah, aquela experiência de fazer as coisas com os melhores recursos, gerando o menor retrabalho possível no produto final, Uhum. fez com que, em um determinado momento, a gente investisse na maior avaliação ou certificação oficial de engenharia de software baseada numa ISO lá de trás, Hum. 12207, que era o CMMI. O CMMI era era um reconhecimento de avaliação da maturidade da tua engenharia de software, reconhecido mundialmente. Só grandes empresas atingiam uma maturidade, um patamar que ia de 2 ao 5, e era, de certa forma, uma administração um pouco científica da coisa, né? Uhum. E eu acho que naquele momento onde eu tive que ser o sponsor do projeto, ou seja, eu tive que colocar ah, a minha cara a tapa ali, Uhum. investindo em algo que poderia não dar certo, né? Acho que foi onde eu percebi o papel e a responsabilidade de CEO, né? Uhum. Porque eu não conseguiria fazer aquilo ali sozinho, ou seja, Uhum. eram quase 20 áreas de processo e Uhum. mais de 450 melhores práticas de desenvolvimento de software, né? Uhum. Então, isso fez com que eu melhorasse a minha capacidade de Sim. liderança ali, com certeza. Aham. Bom, e deu muito certo, porque a gente conseguiu, né, atingir um nível 3 e Exatamente. Fomos a primeira fábrica de aham, software a atingir o nível 3 no Rio Grande do Sul, uhum, né? E aí depois só evoluiu, né? uhum. Atendendo o governo e outras empresas do E mercado. isso já na PUC, porque a gente começou falando de Já na você estar PUC, estudando lá, né. exatamente. Na É. verdade, a história é interessante Uhum. porque o nosso primeiro espaço na PUC é muito parecido com uma garagem, Ah, né? a gente já caminhando por lá, você apontou para Exato, mim, é exato. muito pequenininho Então mesmo. ali Aham. era um espaço pequeno e o Uhum. pessoal apelidava de lan house, né? Então era um ambiente super bacana, o time, enfim, tinha muito entrosamento ali por ser um espaço pequeno também, enfim. Uhum, uhum. Muito legal. Agora a gente está numa uma bela sala, que daqui a pouco precisa crescer ano que vem, vamos Então, pensar. eu acho que nessa era do híbrido, né, É, é, a é. gente precisa se perceber em vários espaços, né? Uhum. Por exemplo, semana passada a gente estava em 4 lugares talvez ao mesmo tempo, né? Uhum, uhum. Sudeste, Minas, Aquelas casinhas que aquelas caixinhas vão resolver bastante, né, que o pessoal vai entregar logo mais, né, vai ficar muito legal aquilo lá as na cabinezinhas aquelas sede, vão ficar as bem bacana. cabines, o É, pessoal poder é. trabalhar mais. Bom, vamos entrar um pouco agora entendendo a Datum já como uma empresa consolidada, né, e onde cultura, né, uma cultura forte, ela é tão importante, foi tão importante para o crescimento da empresa. Eu queria falar um pouquinho sobre isso contigo, né. A gente tem um dos nossos pilares, que são um dos mais importantes, que é a questão da alta performance. Inclusive, a gente fazendo aqui um panorama, né, do crescimento da empresa, você falou do CMMI, então como a alta performance já é algo importante, né, o pessoal, tá te escutando aqui, com certeza está percebendo como atingir bons resultados é algo importante para ti. Qual é a importância desse pilar, da construção disso até hoje para a Datum? Eu acho que esse movimento de buscar as melhores práticas revela toda uma preocupação com a entrega, com a qualidade final do produto. Uhum, uhum, A empresa aprendeu muito naquela época que a qualidade do processo ela é proporcional à qualidade do produto. À medida que tu melhora a tua engenharia, a tua engrenagem, o teu produto pode ser um produto com menos retrabalho, com menos erros. É assim que a gente fala quando uhum, uhum, entrega grandes aplicações, né? E eu acho que isso permanece, né? Porque uma empresa altamente capacitada em entregar projetos de software, uhum, ela precisa ter um,
um background, né, uma trajetória de bons projetos, né, uma trajetória de boas entregas. E eu acho que, fazendo um paralelo hoje, eu entendo que times de alta performance, em primeiro lugar, deixa eu citar aqui, trazer um projeto que o Google desenvolveu há um tempo atrás, que chama Projeto Aristóteles. Não sei se você ouviu falar, mas no Projeto Aristóteles do Google existe uma pesquisa de times de alta performance. E eles pesquisaram vários times de várias empresas e chegaram à conclusão que a principal característica de um time de alta performance que tu precisa preservar e promover é a segurança psicológica. E segurança psicológica não tem a ver só com fazer com que as pessoas tenham um espaço seguro para errar, para aprender, para, enfim, poder contribuir. Mas, enfim, uma empresa por trás que também tem bons valores e que ela se identifica que está em uma casa, em um ambiente em que tu está em uma energia e uma frequência tão boa que tu é capaz de produzir bons resultados, preservando todas as relações, né? Então, eu vejo que hoje a Datum, ela desenvolve isso, ela aplica, né, alta performance através de um bom desenvolvimento de time, né? Acho que a gente vai ter aí oportunidade de falar para frente sobre a Datum hoje, né? Pode falar, o que tu acha que é importante falar sobre a Datum Sobre a hoje, do Datum ponto hoje? de vista dessa... Eu acho que nessa evolução, ela tem muito, assim, de entender cada vez mais o que tem dentro da casa do cliente, ou seja, centralidade a partir da proximidade com o cliente, né? Então, é importante a gente realmente lidar com a trincheira que tu estás, ou seja, a trincheira por parte do cliente. No Brasil, né, desde isso, por que, por exemplo, na época em que eu entendia que a URGS era o all concur, né, porque na minha cabeça o sonho era ser pesquisador, né, porque naquela época se entendia que a tecnologia não era feita no Brasil. A tecnologia era toda ditada principalmente pelos americanos, né? Os sistemas operacionais vinham de lá, o banco de dados vinha de lá, tecnologia de, enfim, qualquer coisa, né? Agora, a aplicação dessa tecnologia, o melhor uso e o uso especificamente, né, dimensionado para cada cliente, só o brasileiro vai conseguir fazer. E por trás dessa competência, dessa capacidade, existe muito do brasileiro dar o seu melhor talento para entregar a melhor solução. Então, quando eu digo desse ponto da trincheira, é conseguir entender bem, se aprofundar, se certificar nas tecnologias para poder aplicar com maestria, digamos assim, né? Sabe que esse ponto que você citou era justamente o que eu ia trazer, e a gente não combinou as perguntas antes, vejam bem. Porque o que eu ia te dizer? Que eu tenho recebido aqui, né, muitos clientes, as pessoas do mercado aqui no Datumcast, e eles trazem muito a questão do propósito dessas empresas que eles trabalham, um alinhamento, né, de um propósito pessoal com um propósito da empresa, e muitas vezes alinhado ao segmento de atuação. Então, por exemplo, o pessoal que trabalha com educação, falando sobre o papel da educação, saúde, então nem se fala, né, podendo salvar vidas, o cooperativismo também, né, a gente já falou sobre isso aqui. E aí eu me pergunto, né, numa empresa que atua com soluções de tecnologia, e você sempre fala isso pra gente, né, que a gente não tem que ter o foco do cliente, mas no cliente, mas o foco do cliente, que esse deve ser o nosso propósito, né, de servir a necessidade do cliente e abraçar esse propósito do cliente. Eu acho que isso também, eu vejo que esse é muito dos resultados do sucesso da Datum hoje, e me parece que vai muito ao encontro do que você citou, né?
Eu acho que a Datum tem relevância em dois papéis, né, que por trás disso se desenvolve esse propósito. Uhum. Acho que um papel super importante é protagonizar junto com o cliente a inovação, co-criar a inovação Uhum. junto com o cliente. Então a gente está numa época sine qua non de aplicar a inteligência artificial, criatividade e competência, seja ela em banco de dados ou em aplicações que buscam os dados que não devem mais estar somente em dashboards e Uhum. coloca à disposição na ponta, Uhum. né, e ajudar o cliente a melhorar, a fazer mais rápido e ter mais agilidade no seu negócio. Então, um papel é ser protagonista junto com o cliente em inovação. E o outro papel é dar para o cliente fôlego para entregar. Uhum. Então, colocar a mão junto com o cliente, de novo, né? Do lado do cliente, entendendo Uhum. as adaptações que ele precisa. E onde é que precisa ir mais ênfase de esforço, né, para Uhum. poder entregar fôlego e capacidade de entregar projetos de transformação digital. Acho que são duas frentes que revelam para nós que a nossa essência do propósito é impulsionar os negócios do cliente para que ele Uhum. cada vez vá Realize mais o seu propósito, né? Cada vez exatamente, mais, realize né? mais seu propósito. Então, Uhum. o que acontece? Eu acho que a Datum ela é co-protagonista, né, da Uhum. inovação e Uhum. da transformação digital Uhum. nos setores e dos clientes que atua, né? Uhum. Isso aí, concordo contigo. Tu já contou pra gente que nós estamos gravando aí muito perto, dos 25 anos, né, que a gente fez. Tu fala seguidamente sobre a gente estar vivendo o melhor momento da Datum, né, eu Legal. acabei já dando aí um spoiler do que eu acho que talvez seja um dos grandes motivos, mas eu queria te ouvir, o que tu atribui essa sensação de que esse talvez seja o nosso melhor momento? Eu acho que tem dois lados, assim, tem o lado da percepção e tem o lado dos fatos e dos dados, né? E talvez tenha um lado um pouco mais mágico, assim, né? Porque parece que 25 é o número da vez. Eu tô com 50 anos, a gente tá Uhum. fazendo 25, e tem surgido aí 25 de outras frentes aí. Mas eu acho que do ponto de vista de percepção, a Datum, ela passou por uma transformação que tem muito a ver com uma transformação também pessoal minha. Uhum. Então, se a gente for ver, como tu falou, né, eu era um executor, né, e por mais que o desejo de não executar tanto, Uhum. ele tem um certo desafio de sair da cabeça de um programador que eu me considero até hoje, né? Uhum. Então, acho que a gente passou por uma transformação para chegar aqui, que é da descentralização, né? Eu acho que até pouco tempo atrás, a gente estava muito centralizado do ponto de vista de tomada de Uhum. decisões, de iniciativas e de estratégia, né? Esse ano, a gente, ao mesmo tempo que reestruturou todos os papéis, né, de diretoria, a Datum contratou 4 novos diretores no mercado, né? Esses diretores, claro, super competentes, poderiam ter sido contratados por qualquer empresa, mas nunca trabalharam juntos, né? E o resultado desse ano, ele foi muito expressivo, foi de crescimento constante. Então, o fato é que a gente, numa reestruturação, Uhum. né, fez com que a nossa capacidade, a percepção da Datum para o mercado hoje é completamente diferente de anos atrás, onde era muito mais centralizadora, Uhum. né? Uhum. Então, o crescimento também através dos números e a maturidade de gestão, ela é notória, né? Então a Datum está aí atingindo seus objetivos do ano e ela está começando um 2025 uh, acelerada, né? Completamente acelerada. Então eu diria que percepção e fatos fazem com que eu esteja muito feliz com
o estágio que a gente está hoje, né? E eu acho que quem ganha, assim, sem nenhuma, enfim, sem ficar Demagogia. trolando aqui ninguém, né? Mas eu sou o maior beneficiário de tudo isso, porque tem todo um aprendizado por trás disso, tem muita história por trás de muito tempo, né? Que faz com que o Zanetti cada vez consiga dar um passo a mais em relação à sua melhoria própria, né, pessoal. E eu ia justamente perguntar sobre isso, sobre estar se atualizando num mercado de tecnologia que a gente sabe, né, que é um mercado extremamente dinâmico. Como tu faz para conseguir se adaptar a todas essas mudanças? Eu sei que tem algumas viagens, alguns cursos que ocorreram ao longo desse ano, né? Foi lá para Portugal, SXSW, fez o Executive Program e tudo mais. Então, como tem sido essas oportunidades? Como você tem visto essas oportunidades? Eu acho que eu tenho duas grandes oportunidades de aprendizado todos os anos. A primeira é com o time, né? Porque nós temos mais de 300 profissionais. E isso faz com que a soma, né, da vontade, né, de se desenvolver de cada um, né, forme uma certa consciência do que vem por aí, né? Da onde a gente pode investir, o que a gente pode oferecer. E junto com o cliente também, é sempre uma oportunidade de aplicar o que a gente conhece dentro da realidade de cada cultura de cliente. Mas também tenho saído, né, para fora, fiz Singularity, viajei para Portugal esse ano. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é que existe uma forma, aliás, existe várias formas de tu encarar a inovação. Tu pode, por exemplo, encarar a inovação com muita ansiedade, ou tu pode encarar a inovação com uma certa serenidade. E isso faz eu perceber que é sempre uma questão de timing. A gente está numa época, por exemplo, da inteligência artificial, onde a gente está ainda adquirindo letramento, né? E muitos usando a inteligência artificial como seu amiguinho mesmo, né? Ou como algo que já começa a gerar valor. Mas eu acho que a gente está muito próximo e muita gente também utilizando o que eu acho que é o melhor que a inteligência artificial pode produzir, que é a parceria entre humano e inteligência artificial. Essa é, sem dúvida, a próxima bola da vez. Porque se a gente for pegar, por exemplo, empresas que têm atendimento, né? Nem sempre a inteligência artificial ela vai dar a melhor condução para uma determinada situação, né? Mas ela pode, em muitos momentos, ajudar o ser humano a dar o melhor tom a uma conversa, a ele ser o melhor empático ou ele ter os dados para tomar as melhores decisões. Então, eu acho que a gente ainda tem uma fase muito importante aí de inteligência artificial, onde essa dobradinha entre ser humano e IA vai ser o que vai ser o grande investimento, e pelo menos pelos próximos 2 anos. Eu diria que quem diz alguma coisa a partir de 2 anos já está arriscando muito do que vem pela frente. Mas eu acho que a gente tem ainda um tempo aí de um viés mais de parceria entre IA, agentes de IA e ser humano, acelerando os processos de negócio, as tomadas de decisões. Que é justamente o que os nossos clientes têm sentado na mesa para discutir com a gente, Exato, né? exato. As principais POCs que estão vindo aí, elas têm justamente essa pegada. Eu tenho certeza que são eles também agentes que te ajudam a se atualizar nesse dinamismo todo, né? A Datum fez um investimento esse ano num centro de excelência em IA, a gente chama de CEIA. E esse centro de excelência tem trabalhado com vários clientes, produzindo aí diversas experiências para os clientes e também amadurecendo muito o nosso expertise interno em frentes, né, de aplicação da IA. Então, a gente tem falado muito sobre
quais são os recursos que estão disponíveis e como aplicá-los, né? Uhum. E estudado muito e evoluído junto com o cliente para onde é que vai isso, né? O mundo tem falado muito em multi-agentes, né? Uhum. De inteligência artificial. E em função disso, a gente tem algumas POCs aí sendo experimentada com clientes. Uhum, muito bom. Bom, Zanetti, antes de a gente se encaminhar, então, para as perguntas que o nosso time fez para ti Boa. também, porque, poxa, eu não vou ficar sozinha nessa, né? Muitas vezes que a gente conversa, a gente fala sobre viagens, né? Eu sei que tu é uma pessoa que gosta muito de viajar. Conta pra gente algumas viagens que te marcaram e se puder nos contar qual é a próxima que já está agendada. Eu citaria essa viagem a Portugal. Uhum. Acho que ali deu para fazer duas coisas super interessantes, que é fazer o turismo, né? O Conhecer que Algarve? o Algarve é maravilhoso. Aham. Meu Deus. A gente foi para outros lugares também, como Sim, Porto, Porto, né? Coimbra, é muito Uhum, legal. uhum. E Portugal tem, assim, o- aquela história, né, carregada, muita história de tempos antigos, combinado com uma geografia fantástica como é o Algarve, né? A tua família é de origem portuguesa? A minha família é de origem italiana, na Ah, verdade. tá. E também visitei a Ah, Itália e como é que chama aquela região ali? Esqueci agora. Monterrosso al Mare, que você foi, né? Não, é a Não? Costa Amalfitana. Ah, tá. A Costa Amalfitana Aham. é espetacular, Ah, né? sim. Então ali foi uma volta às Uhum. origens, né? Ah, sim. Eu citaria esses dois países, a Itália na Costa Amalfitana, e tem muitos outros lugares na Itália para visitar. Eu quero voltar lá, Uhum, talvez aí de outra forma, né? uhum. Ah, E sem perder o drone? principalmente Essa se ele história é cair no maravilhosa. Mediterrâneo. Foi. Perdeu um drone no Foi. Mediterrâneo. Ai, veja bem. Um DJI ainda Mas por sabe que eu cima. consegui recuperar um pouco. Ah, Ele não voltou a voar, mas as fotos, eu achei que os ele filmes tinha eu ficado. consegui Ah, tá. recuperar. Muito bem. Bom, e a próxima viagem marcada, conta pra gente que vai levar tua mãe a realizar um sonho. Então, a próxima viagem é para o lugar mais mágico, mais lindo, espetacular do mundo, que é a Disney, né? Uhum. Então, acho que vai ser bem interessante levar minha mãe, que agora está com quase 80 anos. Ai, que lindo. Então, ela fala, né, que agora ela vira nossa filha, né, minha, dos meus irmãos, para ser cuidada por a gente. Então, nada mais justo levar ela lá, né? Bom. Fora, claro, não vou levar ela na montanha-russa, né? Mas para conhecer o Mickey. Não, mas tem tanta coisa linda por É, lá. Nossa, a gente vai precisa ser muito ainda legal. conversar bastante sobre isso, te passar as Vamos. dicas. Foi a minha última viagem. Bom, Rafa, toca pra gente aqui as perguntas da equipe, então vamos ver o que a galera deixou aqui pra ti. Ô, louco. De onde que surgiu a tua paixão pelo pôquer? Assim, eu acho que o dia a dia, ele é super exaustivo às vezes, né? E o poker foi só um argumento para mim deixar um pouco ali aquele, sabe, aquele dia a dia pesado, né? Só que o que aconteceu, né? Eu acabei conhecendo algo que também é de resolução de problemas, que tem lógica por trás, o que Uhum, fez com que eu acabasse me apaixonando e estudando, né, a filosofia do poker, o que tem por trás do jogo, né? uhum, Mas é como uhum, eu falei, poderia ser o xadrez também, poderia ser algum outro jogo que tenha por trás o desafio, né? uhum. Ah, Então, tá falando assim, já ganhou um monte de campeonato, viaja não, aí. capaz. Ah, para, Zanetti. Capaz. Eu talvez tenha ganho algum torneio que não tenha Ah, tido ninguém tão bom, ou só. tá bom. É, Então tá. Tá, então tá. Bom, vamos deixar assim, passo para a próxima. Se tu pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem que tu escolheria e qual que ia ser o prato principal? nossa. Eu diria que a minha escolha seria o Elon Musk. E o prato principal seria qualquer prato que os robôs pudessem servir lá, alguma coisa nesse sentido, para a gente falar a respeito de tecnologia, né? Então, eu acho que é isso. Puxa, seria
maravilhoso se pudesse ter essa possibilidade Essa de jantar aí com oportunidade. Elon Musk. É, Muito bem. Quais os apps você não vive sem no teu dia a dia? muito bem. É, Alarme? não, Brincando. tem alguns apps, eu, todos da parte financeira, né? Uhum. Mas tem um app que me acompanha de muito tempo, é o Evernote, Hum. onde ali tem muito de histórico, de coisas a fazer. ah, Tu quer salvar alguma coisa, tu coloca no Evernote, né? Uhum. Então, acho que é a minha base de conhecimento aí. Oh, muito bem. Próxima. Se tu tivesse que escolher um novo nome, qual seria? Meu pai queria me colocar o nome de Oscar. Hum, Talvez. ó, pronto. Qual que foi o momento mais engraçado que tu já viveu na Datum? Puxa, foram muitos. A Datum tem 25 anos e mais tempo atrás, né? Mas não sei se vão acreditar nessa questão, mas lá atrás, isso é sério. A gente sustentava tecnologicamente um projeto que rodava em agências bancárias. E um usuário reclamou que não estava funcionando a determinada funcionalidade e a gente pediu uma cópia ah, do sistema, dos dados, né? Uhum. E ele mandou um xerox do disquete, né? Acho que essa mandou. E na época era por fax, né? Então foi isso. Horrível, coitado dos ouvintes, gente. Eu peço desculpas. Mas assim, você recebeu por fax Por a fax. foto do Exato, disquete. exato, exato. Veja bem. Certamente ele estava meio Muito bom. chateado com a gente não fazer isso. Muito bom, muito bom. Tem algum sonho que tu ainda não realizou? Ih, tem vários. Tem vários. Tem esse, por exemplo, de viajar por Uhum, vários países na Europa uhum. de carro, né? Ah, atravessar os Estados Unidos também. Tem a Rota 66, né? 66? Ah, tem de participar do torneio mundial de pôquer Ó, e por aí vai. bem. Por aí Onde vai. que em geral acontece esse torneio? E o WSOP Hum, acontece de maio a junho em Las hum, em Las Vegas. É. Vegas. Ah, muito bem. Essa pergunta foi minha. Zanetti, por que que tu não usa iPhone e só usa Samsung? Aí os nerds vão entender, né? Desde muito tempo, né? O Android ele oferece mais não facilidades, mas mais recursos para te ter controle ou flexibilidade do teu aparelho, né? Uhum. O iPhone é mais fechado, né? Embora tenha outros benefícios aí. Agora, para o pessoal que é do software básico, né, que gosta disso, vai se identificar mais com Android, né? Então, é só esse o motivo. Muito bem. Finalizamos? Ah, Ah, que legal. finalizamos. Muito bom. Foram ótimos, obrigada. Não, pera que eu tenho as minhas, do bate-bola. Vamos. Finalizamos a do Continua pessoal. gravando? Sim, tá Tá bom. gravando. Então vamos pro bate-bola, o nosso clássico momento aqui Vamos. do Inspiração. Qual que é a tua maior conquista? Acho que a minha maior conquista tem a ver com a Datum ter completado 25 anos e não fazer parte da estatística das empresas que já morreram, né? Fazer parte da boa estatística, que é ser uma empresa sólida, né? Uma empresa conhecida aí no Brasil Uhum. e com um potencial aí de crescimento fantástico, né? Acho que essa é a maior realização. E qual que é o teu lema? Meu lema é só melhora. É como se fosse um mantra. Só melhora. Cara otimista. Me conta uma coisa que tu detesta. Boa.
Eu detesto aquele qualquer coisa que faça o dente fazer barulho. Então, Sim, é eu um entendo toque. super. Ou arranha o dente ou tu escuta Aham. o dente. Isso é uma coisa que me causa alvoroço, assim. Aham. Bom, e agora, sim, para finalizar, quem te inspira à ação? Quem me inspira a ação é o Zanetti que eu vou me tornar, sabe? Sempre aquele cara que eu vou ser no próximo ano, ou no próximo dia, ou depois de um determinado desafio. É esse que me motiva. Ai, gente, foi um prazer conversar contigo, O prazer é meu, Zanetti, o bater prazer foi esse meu. papo Muito aqui bom. de frente um para o outro. Em geral, eu falo assim dos pontos que mais foram relevantes para mim aqui na conversa. Eu gostei muito de conhecer como a tua história de vida ela permeia também a história da Datum, né? E o quanto tu realmente se satisfaz em poder auxiliar os nossos clientes a realizarem os seus propósitos, a dar fôlego para eles, como tu Sim. colocaste, né. Foi um prazer te ouvir falando sobre alta performance, o quanto a alta performance está correlacionado ao ambiente de segurança psicológica, você falou até sobre energia, né. Exato. Então, e a gente percebe muito isso em ti, essa energia de protagonizar, de ser otimista, né, e de buscar forças para mirar o futuro sempre, mas com tranquilidade, né, que Exato. foi uma das mensagens que tu trouxeste aqui pra gente. Muito obrigada pelo papo. A gente olha para lá para se despedir. Valeu, Valeu. até.